Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara, hoje com Wagner Fernandes do Jogo de Damas. Só lembrando que os nossos episódios estão disponíveis na TV Uniara, no canal do YouTube, Facebook e Instagram. Wagner, prazerzaço em recebê-lo aqui, seja bem-vindo à Uniara. Alexandre, olá, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, né? Quero agradecer, eu acho que é de extrema importância o trabalho que vocês estão fazendo, né? Trazendo aí essa gama de esportes para as pessoas conhecerem, né? A população conhecer. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Bom? Legal. Wagner, assim, jogar damas no Brasil é um pouco de tabu em relação a isso, seja porque é um jogo, entre aspas, né, dos mais antigos, existe a intelectualidade aí colocada. Como é que foi hoje ser professor do Jogo de Damas da Prefeitura Araraquara Fundesporte? Alexandre, muito boa pergunta, porque existe realmente um tabu, né? As pessoas têm esse preconceito em relação aos jogos de tabuleiro em geral, não só damas, né? Damas, xadrez, até porque as pessoas pensam que é um jogo mais de pessoas idosas, onde as pessoas não fazem mais nada e não tem nada para fazer e vão jogar, né? Os jogos de tabuleiro. E assim, não é bem assim. Pesquisas mostram já que nos jogos de tabuleiro são essenciais para o desenvolvimento, né, da infância, da juventude e da adolescência. Assim, é um tabu muito grande, por quê? Porque nós sabemos que a valorização do esporte hoje é mais o esporte coletivo, né? O futsal, futebol, o vôlei ali, o basquete, vai caminhando. Mas é difícil você trazer para as crianças um jogo onde é um jogo parado, né? Um jogo de concentração, um jogo que precisa ali ter um determinado tempo de pensar, e a criança, ela quer o quê? Ela quer correr, ela quer brincar, ela quer que ela está em desenvolvimento, né? Então, esse tabu, ele é colocado diante disso, onde é um jogo que precisa de uma certa intelectualidade, sim, mas principalmente a atenção. E hoje é o que falta, né, nas crianças. As crianças, com esse desenvolvimento da tecnologia, onde tudo é veloz, né, tudo é momentâneo, as crianças não têm mais certa paciência para sentar, né, e colocar as relações em jogo. Mas as questões mais voltadas ao jogo em relação a isso é que o trabalho que nós estamos vivenciando hoje dentro, principalmente de Araraquara, é um trabalho muito, muito interessante. Eu desconheço em todas as relações aqui dos municípios voltados uma relação do jogo de damas como Araraquara tem. E assim, com o nosso bate-papo, vocês irão entender, né, como que vai funcionar isso dentro do contexto e como nós trabalhamos em relação a isso. Porque assim, muito está relacionado com a capacidade da criança se concentrar. O jogo de damas me parece que tem muito essa capacidade, né, de organizar na criança concentração, respeito, enfim, a fim de desenvolver uma certa decisão, assim, tomada de decisão, intelectualizado. É mais ou menos nessa linha? Sim, porque primeiramente para que se jogue, né, o jogo, existem regras, e essas regras elas são pré-definidas, e para que a criança ou o indivíduo que queira jogar, ele precisa se atentar a essas regras, né? Logicamente, os outros esportes também existem algumas regras, mas quando você começa a treinar especificamente o jogo de damas, as crianças, os adolescentes ou quem está participando do jogo começa a entender que precisa-se haver uma pré-disposição para que você pense sobre. O que eu quero dizer com isso? É muito legal, muito interessante. Quem joga damas, xadrez ou qualquer outro tipo de jogo de tabuleiro, essas pessoas elas precisam antever o que vai acontecer. Então, para que isso aconteça, as pessoas precisam se concentrar, prestar atenção e tentar entender com a criatividade o que o outro vai fazer. Então, basicamente é o que você disse. Quem joga damas, xadrez ou qualquer outro tipo de jogo de tabuleiro, ele precisa ter uma concentração muito maior que determinados tipos de outros jogos. Para antecipar uma decisão racional que ele vai tomar ali. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, nós já formamos vários atletas, né, de jogo de damas, e a maioria dos nossos atletas
que participam desde criança lá, nós podemos começar com um jogo desde os 4 anos de idade, né? A partir dos 4 anos de idade, nós já começamos a colocar em prática o jogo. Não é nessa prática mais competitiva, mas sim lúdica, né? Para que a criança possa entender o que é o jogo, como que se joga e tudo mais. Crianças que jogam damas, xadrez ou qualquer outro tipo de jogo de tabuleiro são crianças predispostas a ter um raciocínio lógico muito melhor do que outras crianças. Isso já é comprovado. E é legal, porque eu costumo dizer, em conversas, né, entre amigos ou professores, que quem joga qualquer tipo de jogo tabuleiro deveria ser uma matéria essencial, porque qualquer tipo de esporte nós precisamos no raciocínio lógico. Qualquer tipo de esporte, futebol, vôlei. Eu brinco até, eu costumo falar sobre o Romário, né? O Romário lá, o baixinho e tal. Por que ele era fantástico dentro da posição dele? Porque ele tinha essa previsibilidade. Então, o jogo de damas traz a previsibilidade do que pode acontecer. Então, a criança que consegue, que joga, que raciocina ali, ela tem uma previsibilidade melhor do que vai acontecer diante do jogo e diante da sua própria vida. Isso é muito interessante. O jogo de damas traz isso, o jogo de xadrez traz isso. Certo. E em Araraquara hoje, vocês têm um número grande de participantes? A sua maioria é de idosos, é de jovens? Como é que é esse público? Tá, vamos lá. Araraquara hoje conta comigo, como sou técnico, né, de jogo de damas, equipe de competição, mas nós também temos professores das escolinhas. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui pro Edson, que é um parceiraço nosso, de jogo de damas, que faz parte das escolinhas de esporte. Então, nós temos assim, uma política pública voltada para o jogo de damas da seguinte forma. Então, eu, como técnico, equipe de competição e professores das escolinhas de esporte. Os professores vão até os bairros, onde nos bairros eles começam a ter uma questão das crianças estarem participando do jogo de forma lúdica, a primeiro momento. Então, a primeiro momento é apresentado o jogo, de que forma joga, as regras básicas. Então, ali a gente faz a socialização das crianças diante do jogo. Com essa socialização das crianças diante do jogo, ali as crianças já começam a se desenvolver de alguma forma, né? Isso é muito importante, porque a gente traz a criança de uma socialização, né? Ali onde ela está fora da rua, onde ela está praticando um esporte, onde ela está aprendendo regras, conceitos, enfim. Essa socialização, então, no primeiro momento, a nossa preocupação maior é a socialização, né? Trazer essa criança para o jogo ou para qualquer tipo de esporte em si. Com essa socialização, existe aí a especificidade de cada criança, onde você começa a entender que aquela criança ela tem um potencial para virar um atleta do jogo, né? E aí existem algumas características que depois nós podemos falar também. Essa criança, saindo da socialização, já vindo para uma equipe de competição infantil, juvenil, que seja, ela começa a ter outro tipo de treinamento. Aí são treinamentos mais específicos, não mais ludicidade, e sim uma especificidade. Aqui nós vamos pegar, né, essa é a política pública que a gente quer trazer, com essas crianças ou adolescentes que já estão aí fomentadas, já estão aí num nível legal, bacana, trazer para a equipe de competição. A ideia é essa. A ideia é trazer lá a massificação do jogo de damas, lá das escolinhas de esporte, e vir trazendo até chegar na equipe de competição, que é aqui em cima, onde nessa equipe de competição ela vai representar a cidade de Araraquara. Entendi. Mas você fala assim em competições, assim, em torneio de jogo de damas, né? Como é que funcionam essas competições, assim? Existem as competições regionais, existem as competições estaduais, existem as competições nacionais. Na região, como é que isso está estruturado? Quem participa disso? Porque, por exemplo, num jogo de damas, eu sei que uma criança de 12 anos pode competir comigo, de 50, pode competir com ele. Sim. Porque é um jogo... Não exige o físico, é o intelectual, né? Como é que funciona isso? E como é que é estabelecer categorias para isso? Muito importante a sua pergunta e muito interessante também. Um dos vieses dos jogos de tabuleiro que é de extrema importância e muito interessante é isso que você acabou de falar. Uma criança, por exemplo, se eu trazer hoje uma criança de 9 anos que treina, que já está num nível um pouco mais elevado, para trazer, por exemplo, para jogar contra você, possivelmente
com certeza absoluta ela vai ganhar de você mesmo, você tendo, né, mais idade, mais experiência, Sim, enfim, sim. raciocínio lógico, né, não dá para comparar. E isso é muito legal, porque a criança, quando ela começa a jogar e começa a perceber que ela tem a capacidade intelectual de estar ganhando de pessoas muito mais velhas que elas, os pais, né, os avós. Então, algumas crianças Isso dá um upgrade, né? Exatamente, né? É uma motivação muito grande. E até algumas crianças vêm até mim, professor, eu ganhei do meu avô. Nossa, ele ficou muito bravo comigo e tal. Porque realmente, imagina, você jogando com uma criança de 9 anos, você perdendo um jogo com uma criança de 9 anos... Causa um impacto mental muito grande, né? Muito grande. Voltando à sua pergunta, na questão da estruturação, existe um grande problema no jogo de damas, no xadrez nem tanto, mas também há esse problema, e todos os jogos de tabuleiro em geral, e até em algumas ligas aí de esportes coletivos mais conceituados. No jogo de damas, nós sabemos que, infelizmente, né, no Brasil ainda há uma distorção muito grande, que as pessoas acreditam, né, que o esporte não é um investimento, né? E o esporte é um investimento. Todo mundo acha que o esporte é um gasto, né? Se você for falar de esporte, quanto que eu vou gastar? Não, você não vai gastar. Não é essa mentalidade que você tem que ter, você vai investir, né? E como tudo gira em torno de relações de dinheiro, capital e tudo mais, o jogo de damas não tem uma estruturação para isso, até porque não existe um público para que haja, né, esse tipo de situação. Então, o que acontece? Hoje nós temos a Federação Paulista do Jogo de Damas, a Federação Brasileira do Jogo de Damas. Mas é uma federação, infelizmente, que está desorganizada. Por quê? Porque não existe um capital de giro, não existe uma estrutura por trás para que haja, né, essa conceituação real de federação. Então, o que acontece? Nós, professores, técnicos, nós organizamos toda essa estrutura por conta própria. O que acontece hoje? Nós temos os campeonatos que são voltados à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que são jogos da juventude, jogos regionais, jogos abertos, né? E jogos escolares. Então, esse é um tipo de estrutura que o Estado nos permeia para que possamos participar. Então, Araraquara participa de todos esses jogos. Então, são jogos da juventude até 21 anos. Jogos escolares, aí existem categorias. Pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, que são das escolas em si. E existem os jogos regionais, que, né, eu acho que a grande maioria dos técnicos que passaram por aqui falaram dos jogos regionais, que é a vitrine, os olhos, né, de Araraquara, onde existe uma conceituação muito grande, e os jogos abertos. Isso é do Estado de São Paulo. Agora, fora Estado de São Paulo, via Federação Paulista e Federação Brasileira, nós temos os campeonatos paulistas e o Campeonato Brasileiro. Difícil de organização, por quê? Porque não existe patrocínio, não existe nada disso. Então, os professores, os técnicos... É um trabalho mais local dos professores e de união com os atletas que formam esses campeonatos. Exatamente. Por quê? Porque falta toda essa questão, né, por trás. Mas acontece, né? Não deixa de acontecer. Então... E nós, como Araraquara, como técnico de Araraquara, nós montamos um circuito que se chama Cires Jodan. Como que é? Cires Jodan, que é Circuito Regional do Jogo de Damas. Nós, professores, somos organizadores técnicos. Tem eu aqui de Araraquara, tem o Kêmio Elias, que é de Matão, nós temos o Leandro Peroni, que é de Terra Roxa, e nós temos o Cláudio, que é de Botucatu, e nós estamos aí conseguindo mais 2 cidades para participar. Como é esse Cires Jodan, né? E nós havíamos até comentado de fazer aqui um torneio, é muito interessante. É o que eu falo, tudo é investimento, não é gasto, e é muito barato. Se eu falar para você que para nós... termos 250 crianças participando o dia inteiro de um campeonato, custa R$1.000. 250 crianças. R$1.000. É muito barato. É muito barato. Por quê? São 250 crianças que não estão na rua, são 250 crianças saindo das cidades. Sim, um trabalho social. Um social, exatamente. E é com criança. Né? E é com criança, exatamente. Por quê? Porque a estrutura em si, nós não temos gasto. A arbitragem, nós somos os árbitros.
né? Então nós somos os árbitros, você não gasta. E tem aquele reloginho que você fica batendo ali, relógio, né? Nós vamos falar sobre o relógio também, nós vamos falar sobre o jogo, como é o campeonato, como são os regionais, muitas pessoas não sabem, né? É por equipe, é individual, tem masculino, tem feminino, não tem, tem categoria, não tem. Nós vamos falar sobre isso, é muito interessante. As pessoas precisam saber identificar, né? O que é o jogo de damas. Muitos confundem jogos de damas, xadrez, muitos confundem. E eu vou falar para você, existem secretários que confundem. Eu fui secretário de esportes, né? Nessas passagens aí da vida, eu fui numa cidade e eu mostrando, né, o que é o jogo de damas, a importância, tal, o esporte em si. Aí ele pega e me fala, é aquele jogo de cavalinho? Aí, né? Secretário, né? Não, tem muita coisa. O jogo de cavalinho foi ótimo. Tem muita coisa. Mas... Mas aqui tudo é possível. Tudo é possível. Mas é muito, muito interessante o jogo em si. Então, nós temos esse circuito, né, que se chama Cires Jodan, e aí cada circuito é entre 200 e 250 crianças. Provavelmente, se entrar em mais essas duas cidades, nós vamos passar de 300 crianças, né? Com uma estrutura onde você precisa só de mesa e cadeira e um lanche para as crianças. É isso que a gente precisa. E isso daí seria assim, então esse Cires Jodan que você diz seria disputado nessas cidades? Isso, aí é assim que funciona. Por exemplo, cada cidade cedia uma etapa. Então vamos lá. Por exemplo, agora, dia 15, né, vai ser em Terra Roxa. Quantas pessoas participam de Araraquara? Araraquara, em torno de 25 a 40 crianças. Mas tem crianças, idosos ou são categorias? Só crianças. Isso, categorias de crianças de 8 a, na verdade, de 6. De 6 a 14 anos. Então, são crianças de 6 a 14 anos, das escolinhas de esporte e da equipe de competição de Araraquara. Nós vamos de 25 a 40. Por que de 25 a 40? Porque sempre falta, né? Tem aquela coisa. Mas nós tentamos levar o máximo de número de crianças das escolinhas e da equipe de competição. Então, são 40 crianças até Terra Roxa, e lá a cidade sede. O que ela faz? Ela dá o espaço, né, o ambiente, que pode ser numa quadra, pode ser um ambiente fechado qualquer, mesa, cadeira. Normalmente nós fazemos em escola, né? A escola tem mais esse aparato. E o lanche para cada criança. Começa de manhã e termina à tarde? Começa às 8 da manhã e nós terminamos entre meio-dia e meio e 1h, por conta do lanche, né? A nossa equipe pensa muito na questão disso. A prefeitura, às vezes, ela não vai poder levar. Araraquara ainda não, que dá um suporte muito bacana, muito legal. Mas existem prefeituras que não têm esses recursos. Então, o que acontece? Se a gente faz o dia inteiro, precisa dar o almoço. E aí, quando dá o almoço, a prefeitura já corta, porque aí é um almoço para 250 crianças. Apesar que também, é o que eu falo, não é gasto, é investimento. São 250 crianças na sua cidade, né? Como prefeito, olha que bonito, como prefeito, 250 crianças da sua cidade participando. Porém, existe esse problema. Então, nós fazemos das 8 a meio-dia e meio a 1h, né, o campeonato, para que a cidade dê lanches para as crianças e para que haja, né, eu digo o seguinte, para que não haja nenhum obstáculo para a cidade pegar e falar assim, não tem como, porque se você não arrumar 250 lanches para uma criança, para as crianças, é uma falta de vontade política, né? De vontade política. Então, a gente faz muito bem planejado e organizado para que realmente a cidade seja sede do Cires Jodan. E assim, é muito legal, muito bacana. Quando estiver em Araraquara, eu vou convidar vocês a estarem indo. Estaremos presentes, com certeza. Né, para que vocês possam prestigiar lá o nosso evento. Então, isso daí é um evento regional, né? Um evento regional. Estadual, o que a gente tem em termos de jogo de damas? Estadual, nós temos, pela federação, Campeonato Paulista. E como é que funciona? Individual. O Campeonato Paulista é por categoria, né? Individual. Então, nós temos lá o Sub-12, Sub-14, Sub-18 e adulto. Né? E o Master, que é acima de 50 anos. Mas aí o pessoal tem que ter um nível técnico avançado. Isso, exatamente. Aí o nível técnico muda. Até porque, para participar, normalmente existe uma seletiva para que as pessoas possam estar indo. Por exemplo, tem o Campeonato Paulista. Você tem que ficar entre os 4 no Campeonato Paulista para ganhar a vaga para ir para o Brasileiro. Né? Então, existe toda uma seleção. Então,
Por exemplo, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, no Cerejodã mesmo, nós dá vaga. Dá vaga, exatamente. Nós selecionamos ali e dá a vaga pro atleta, né, pro aluno estar participando do Paulista. É muito legal, muito bacana. E o Cerejodã, para que vocês possam ter uma ideia, hoje é o maior campeonato. Olha só, entre nós, professores sem recurso, nada, hoje é o maior campeonato de damas que nós temos envolvendo alunos do Brasil. Não existe nenhum lugar que reúna mais de 200 crianças para um torneio de jogo de damas como nós fazemos aqui. Verdade. Bem legal. Sem recurso, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns. E assim, logicamente, nós temos por trás os professores que nos ajudam muito. Para que você possa ter uma ideia, os professores, por exemplo, o Kemel Elias, que é de Matão, ele é professor da cidade de Matão, mas ele não ganha nada para participar do campeonato, para participar do torneio de sábado, porque normalmente é de sábado. Então é tudo meio que voluntário mesmo. É um trabalho um trabalho artesanal aí, né? De voluntariado, que envolve muita vontade das pessoas, de engajamento político, engajamento social, né? É muito legal, muito interessante, muito bacana mesmo. E aproveitando, então, eu quero agradecer o pessoal também, né? O Kemel, ao Leandro Peroni, ao Cláudio, porque tem que ser parceiro mesmo, porque a gente sabe como é difícil hoje em dia também, né, as pessoas trabalharem nesse sentido. Hoje as pessoas querem, vou ganhar quanto? Né, tem todo esse tipo de situação. Nós amamos o jogo de damas, né, nós fazemos parte do jogo de damas, a vida inteira foi assim, e assim, para nós é realmente um orgulho fazer parte desse tipo de projeto. E me diga uma coisa, como é que você chegou a ser professor? Como é que você falou assim, não, eu vou me dedicar ao jogo de damas? Porque assim, é muito peculiar isso. Sim, exatamente. E como é que foi essa trajetória, né? De você assumir e falar assim, não, eu sou um jogador de tabuleiro, eu vou jogar damas e eu vou ensinar as crianças a jogarem. Certo, é legal. É uma história bacana. Por quê? Porque meu pai, né, eu tinha 12, 13 anos, eu estava no mercado. É engraçado, né? A gente lembrando dessas coisas. Estava no mercado e minha mãe falou assim, você tem R$10 para gastar. Você pode comprar bolacha, salgadinho. Se você quiser R$10, eu vou um tabuleiro ali. Jogo de damas, 12 anos, olhei assim, falei, nossa, o que é isso? Nunca vi na vida. Peguei esse tabuleiro, custava R$10. Peguei o tabuleiro e levei para casa. Levei para minha casa, meu pai sabia jogar. Na verdade, ele não sabia jogar, né? Ele sabia o que era o jogo e as regras que eram regras erradas que ele me ensinou. E aí eu posso até contar essa história das regras erradas, negócio de assoprar, não sei se vocês já ouviram falar, negócio de assoprar. Não comeu. Mas olha que interessante, vocês sabem da onde saiu essa regra de assoprar? Tinha, não sei ainda se tem, uma empresa que chamava Estrela. Né? Estrela. E a Estrela fez um jogo de damas, uma época, e colocou essa bendita regra de assoprar na caixinha do jogo. E aí, como a Estrela naquela época, né? E aí as pessoas realmente começaram a acreditar que isso era a regra do jogo. Era a regra do jogo. E aí, para você tirar da cabeça da pessoa que isso não existe, né? E aí, eu jogando com meu pai é o maior sarrista do mundo, né? Ganhava de mim e começava a zoar. Falei, nossa, meu Deus do céu. Aí tinha um professor que é o Kemel, que hoje ele está em Matão, dava aula de damas. Ele é um professor, ele não é um jogador. Então, ele sabia as regras, mas não sabia jogar também. Por quê? Porque o jogo de damas não depende somente do técnico, depende também do indivíduo em si, né? De se dedicar, de estudar, porque é um estudo, querendo ou não. E o Kemel levou lá os livros, né? José Carlos Alves, Osiel, enfim, e montamos uma turminha muito bacana, muito legal, e nós começamos a treinar. Quando nós começamos a treinar damas, percebemos o seguinte: qual que é a diferença do jogo de damas e do futebol? Você vai lá no jogo de futebol, você treina 10 vezes, você é só mais um, certo? Ali, tem muito jogador bom, você é só mais um. No jogo de damas, se você melhora 1%, você já é melhor que todo mundo. E aí, quando você é melhor que todo mundo, aí você começa realmente a ter motivação, né? Foi quando nós fomos para o primeiro Jogos Regionais, e no primeiro Jogos Regionais nós já ficamos em terceiro lugar,
né? Então, é muito legal, muito bacana. Então, minha história começa por aí. E aí, existe uma pessoa aqui em Araraquara, vocês devem conhecer, que é o Francisco Couturato, que é do Barduzinho. Sim. Ali o Barduzinho. E, na época, ele era o técnico de damas. E quando ele foi o técnico de damas aqui de Araraquara naquela época, ele convidou a gente para a equipe de competição, né? Aqueles alunos ali que estavam sobressaindo, e daí começou toda a história minha no jogo de damas. Aí eu virei monitor, né, de jogador inclusive eu ainda sou jogador, né? Eu sou técnico e jogador. Atleta, exatamente. Uhum. O jogo de damas proporciona isso pra gente também. A gente pode ser técnico e jogar, seja um atleta. Independentemente da idade avançada. Independentemente da idade, exatamente. E aí, nesse trajeto, eu fui convidado para ser monitor das escolinhas há muito tempo atrás. Então, eu era atleta, eu era monitor. E aí começou, né, toda essa estrutura. Até que o Couturato não conseguiu mais pelos afazeres dele, pelo bar que demanda muito tempo para ele e tudo mais. E aí foi quando eu passei a ser o técnico, e aí a gente está aí nessa luta aí há 18 anos já, né? Como atleta, técnico e tudo mais. Legal, interessante. E me diga uma coisa, e assim, como é que funciona um treino de damas? Por exemplo, um treino de jogo de damas. Nós vamos treinar damas aqui, tá bom. Uhum. Tá. Se você não jogar, não tem como. Sim. Não é? Então, assim, como é que funciona isso? Vamos lá, é muito bacana. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender o tabuleiro, né? Muitas pessoas acham que não, mas o tabuleiro é essencial. O que é o tabuleiro? De que forma é o tabuleiro, né? Existem... E aí, a gente voltando um pouquinho na parte técnica que você está me perguntando, e aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês. Hoje, no Brasil, existem 3 modalidades do jogo de damas, que é o jogo de damas de 64 casas, que é um tabuleiro de 64 casas, que são 12 peças para cada lado, 12 brancas, 12 pretas. E aí existe a modalidade de 100 casas, que aí são 20 peças para cada lado. O tabuleiro é muito maior, muito mais amplo. Tá. Então, tamanhos diferentes. Isso tem a ver com categorias? Não tem a ver com categorias. Tem a ver com avanço nos jogos? Também, mas é que existe um conceito histórico em relação a isso. Hoje, mundialmente, o que se joga? Somente damas de 100 casas, 20 contra 20. Isso é mundial. Então, campeonato mundial, o que você vai jogar? Damas de 100 casas. 64 casas hoje, quem joga é o quê? É o Brasil e Rússia. Por quê? Então, existe um conceito histórico. Acontece o seguinte, o jogo de damas não é que ele seja limitado, ele não é um jogo limitado, mas é um jogo de fácil empate. Por quê? Porque existe a teoria, e a teoria ali para que você quebre essa teoria, o jogador ele precisa quebrar alguns movimentos relacionados ao jogo. E é muito difícil você fazer isso. Então, no jogo de damas de 64 casas, é um jogo de muito empate. Então, se você pegar 2 mestres jogando, possivelmente 99% das partidas vão empatar. Então, o que aconteceu? Os russos em si, principalmente, eles começaram a entender o seguinte, está sendo um jogo limitado, porque quem é mestre não ganha, vai ficar nessa relação. O que eles fizeram? Inventaram o jogo de 100, que aí são maior número de peças, maior número de movimentos, então a amplitude de movimentos é gigantescamente maior. Então, mundialmente, começou a ter a cultura de jogar 100 casas. Por quê? Porque as pessoas não querem só empatar, as pessoas querem ganhar. Né? Então, mundialmente começou a jogar 100 casas. O Brasil e a Rússia continuaram com 64 casas justamente pela cultura. Entendi. Porque nós temos uma cultura de 64 casas, né? E é difícil tirar da cabeça das pessoas que estão há muito tempo do jogo de damas, eliminar o de 64 casas, que seria o correto, e colocar o de 100 casas. Né? Nós estamos fazendo isso aos poucos. O que está acontecendo? Nós implementamos nos jogos regionais, jogos da juventude, agora jogos de 100 casas também. E aí eu vou explicar para vocês. É um jogo por equipe, onde hoje o regulamento ele tem 4 atletas em cada equipe. Então, 1 joga 100 casas, 3 jogam 64 casas.
E olha que interessante, para tentar quebrar essa questão do empate, foi inventado um sistema que se chama sistema de tablita, onde você não escolhe mais o primeiro lance, nem eu escolho mais o primeiro lance. São lances sorteados, são peças tiradas de locais diferentes e colocadas no tabuleiro para você começar o jogo, para não ter mais aquela questão de decorar, né? Porque o jogo hoje estava muita questão de decorar, então é muito decoreba, muito decoreba. Existem milhares de variantes? Sim, mas as pessoas conseguem decorar. Então, hoje, nós temos essas modalidades. Dama 64, normal, tablita e sem casa. Mas nós, a grande maioria dos técnicos, das pessoas, dos atletas que estamos conversando, nós vamos implementar sem casa. Eu acho que nós temos que chegar à ideia de disputar um mundial de igual para igual. Sim, então, mas você está falando assim, que um jogo de damas ele pode ser disputado na perspectiva do coletivo? Sim, nós temos o individual, né, que é o campeonato, o que nós estamos falando, por exemplo, Cires Jordan, individual, o paulista, individual, brasileiro, individual. Quando nós falamos de cidades, né, participando, aí entra o coletivo. Aí não é mais só o individual. Aí nós vamos jogar em equipe. Então nós vamos jogar em 4 tabuleiros contra 4 tabuleiros, por exemplo, de Ribeirão Preto. Contra 4 tabuleiros, mas eles jogam simultâneos assim? Isso. Joga cada um, um do lado do outro, certo? Com uma pontuação, 2 pontos para pontuação quem ganhar, 1 para empate e 0 para derrota. Quem fizer mais pontos ganha o match. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então você tem o jogo, você tem 4 tabuleiros e eles jogam ali simultaneamente, é isso? Entre eles, exatamente. Entre eles. Tá. E tem o tempo de cada um? O tempo. Hoje o tempo, nós temos vários tipos de tempos, né? Mas hoje o tradicional que nós falamos, que é para jogos regionais, jogos abertos, é 1 hora cada jogador. E o jogo... Então o jogo demora 1 hora para cada um dos que estão envolvidos na partida? Isso, exatamente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos jogando, você e eu, um contra o outro, certo? Nós temos o relógio, onde o relógio demarca 1 hora para você e 1 hora para mim. Eu tenho o tempo que eu quiser para dar o lance, dentro da minha 1 hora. Então, por exemplo, eu começo o jogo, sou branco, joguei, bati no relógio. Teu tempo está passando. Você pode pensar o quanto você quiser diante daquela 1 hora. Então, vamos supor que no primeiro lance você gaste 10 minutos. Você jogou o lance, bateu no relógio, é minha vez de jogar. E assim simultaneamente. Então, você tem 1 hora e eu tenho 1 hora. Então, uma partida ela pode durar até 2 horas. Tá. Uma partida do jogo de damas, então, pode durar até... 2 horas. 2 horas, é o máximo? É o máximo. Independentemente da experiência de um, da experiência do outro. A gente pode terminar nosso jogo em 10 minutos, por exemplo, ou em 2 horas. Então vai depender muito do nível técnico, né? Vai depender de uma série de estruturas por trás. É bem interessante. Entendi. Então, no Brasil, a gente costuma jogar... 64 casas. Tradicional, né? Que nós falamos. E os jogos aqui são mais individuais do que coletivos? Não, nós temos mais coletivo. Mais coletivo do que individual, sim. Porque o individual, nós temos o paulista, né? O Cires Jordan, que nós estamos falando, e o brasileiro. Os coletivos, nós temos os jogos escolares, nós temos os jogos da juventude, nós temos os jogos regionais, nós temos os jogos abertos. E o que realmente, vamos dizer assim, a menina dos olhos, né, que a gente fala, são os jogos em coletivo, né? Porque você acaba trazendo o maior número de atletas também para estar participando. Entendi. E é por equipe, né? Então é muito interessante. Entendi. Fagner? Você estava falando dos torneios, principalmente do Mundial, o lance do tabuleiro. Sim. Como que os atletas conseguem chegar num campeonato mundial? Mundial, vamos lá, muito boa pergunta. Nós temos etapas, né? Então nós temos o Campeonato Paulista, onde existem as vagas para o brasileiro. Então quem ganha ali no Campeonato Paulista, os 3 primeiros colocados, rating, existe uma coisa de rating também, que eu vou explicar para vocês. Você ganha a vaga para o Campeonato Brasileiro. Chegando no Brasileiro, os 3 primeiros do Brasileiro ganham a vaga para o Mundial. Automático. Inclusive, depois nós vamos falar um pouquinho sobre os atletas daqui. Nós temos meninas que ganharam a vaga para o Mundial. Inclusive para esse ano, que foram muito bem no Brasileiro.
Tem até uma colinha aqui para não esquecer de ninguém, porque depois o pessoal, né, fica bravo. Mas o ano passado nós participamos, inclusive a filha do Leandro também participou. Então eu ia falar, a filha do Leandro participou, do Leandrinho, do tênis, que fez o nosso podcast aqui. A filha dele, com 12 anos, estava participando da seletiva do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, que foi em Jaú. Foi em Jaú, né? Foi em Jaú, foi aqui pertinho. Sim, foi muito legal, muito bacana também. E a gente saiu muito contente de lá, porque nós tivemos uns resultados muito legais, muito bacanas, né, dos atletas aqui. Mas tudo isso, em relação também ao Mundial, hoje nós temos bons jogadores, né, de nível para estarem disputando o Mundial e irem bem no Mundial. Nós temos um campeão mundial já no Brasil, é o Alan Igor. Nós temos um terceiro mundial também. Então nós temos aí, né, uma gama de atletas que estão vindo em ascensão para ter um nível para jogar o campeonato mundial. Mas é engatinhando, porque infelizmente é o que nós estamos falando. Os esportes, eles não são valorizados na sua essência da forma que deveriam ser. É um investimento muito barato que, querendo ou não, se o Brasil em si investisse realmente em esporte, nós seríamos potência, com certeza, mundial no esporte. Nós temos muitos atletas com um potencial gigantesco, que infelizmente não dão continuidade, porque não tem a valorização em si, né? E, assim, graças a Deus, aqui em Araraquara a gente tem um suporte legal, um suporte bacana. Eu conheço aí várias cidades da região, do estado de São Paulo inteiro, e hoje nós temos um suporte muito bom em relação à Bolsa Atleta, que os nossos alunos, né, nossos atletas têm. Essa fomentação é muito importante, muito legal. Mas aí também depois a gente fala um pouquinho sobre como que funciona para chegar, né, a ser um atleta do jogo de damas aqui em Araraquara. Entendi. Então, assim, a cidade está articulada no sentido de organizar essa política pública, enfim e tal. Mas no cenário geral, assim, quem joga damas hoje no município é relativamente mais idosos, mais crianças. Você organiza, assim, esse campeonato, mas ele vem no sentido de contribuir com o desenvolvimento do município e ele dá a classificação para o estadual, é isso? Sim. Hoje em Araraquara, nós temos, né, as escolinhas de esporte. Então, a nossa fomentação do jogo de damas é voltado para as crianças e adolescentes. Mas tem tem idosos assim que participam do processo? Tem idosos que participam do processo. Inclusive, né, em janeiro, nós fizemos uma seletiva, porque para estarem participando das equipes de competição, existe um decreto onde os atletas precisam participar de uma seletiva, uma classificação para estarem na equipe de competição. E aí é aberto para o público em geral, criança, adolescente, idoso, enfim. Hoje as políticas públicas voltadas estão direcionadas às crianças e adolescentes, mas existem idosos também que participam, até porque existem os jogos dos idosos também, né? O jogo de damas. Então... E existe muita literatura publicada sobre o jogo de damas. Vocês leem muito, assim, no sentido de tentar entender o jogo, de tentar pensar a forma de jogar? Existe essa literatura? Sim. E você alia essa literatura à prática do jogo no dia a dia? Tal cara fez uma jogada, falou num livro lá, uma jogada assim, você vincula essa capacidade do livro com a prática do jogo? Sim, com certeza. Tem essa linha de trabalho? Tem. Existe literatura, nós buscamos essa literatura, normalmente literatura soviética, né? Literatura russa. Os russos são os melhores jogadores hoje do mundo, sempre foram, na verdade. Então os russos têm essa capacidade. Então existe a literatura russa, onde a gente acaba trazendo uma tradução brasileira. Mas existem atletas de nível muito bom, muito forte, que também fazem, né, esses livros e trazem essa literatura para que possamos ali estudar. Hoje, diferentemente, na minha época era mais complicado, uns 12, 13, 14 anos atrás. Por quê? Porque não existia a tecnologia que existe hoje. Então, hoje existem softwares muito bons, onde você coloca
o jogo no software, o que você jogou, e ele te demonstra onde você errou. Qual é a capacidade de raciocínio que você poderia ter feito em cada jogada. A tecnologia aliada ao jogo, à prática do dia a dia. E isso você traz para os treinos para dizer, olha, aqui tem uma tecnologia assim. Exatamente. Por quê? Porque antigamente a didática, né? Porque existem os atletas, existem os professores e existem os técnicos. Então são coisas diferentes. Os atletas e os técnicos, eles tinham uma didática para ensinar que não era uma didática interessante, que era aquela didática de você só reproduzir jogos. Entendi. Sabe? Então você pegava um jogo, por exemplo, existe uma abertura central. Então o que a criança, o que o técnico fazia? Decorava aquela abertura. Então você decora, o outro joga, então você tem todos os lances pré-definidos na sua cabeça como decor. E isso não fazer com que a criança aprendesse. Isso engessa intelectualmente a criança no sentido de desenvolver uma jogada diferente. Exatamente. Assim, né? Por quê? Porque aí você tira a criatividade da criança, você tira a concepção de contadas de lances à frente. Por quê? Porque ela já sabe que vai jogar. Né? Então, essa concepção foi quebrada. Hoje nós não fazemos... Existe a literatura? Ok, é importante, sim. Mas nós utilizamos muito mais a questão da criatividade e da contagem de tempo, contagem de lance. Qual é a estrutura da criatividade ali do meio de jogo, do jogo em si, do que mais essa literatura. Então hoje o professor, que é por isso que eu falei, é diferente do técnico, é diferente do... O professor, ele tem essa didática. Difícil, porque quem você conhece como professor de damas hoje, né? É muito escasso. Mas o indivíduo que tem uma didática, entende a conceituação daquilo, como a criança ela consegue aprender e raciocinar, porque a ideia é a criança pensar e não decorar. Então, antigamente era decoreba. Então, você decora, então você pega aí hoje um atleta de alto rendimento. Ele sabe jogar dama? Não. Ele decorou o jogo de damas. Aí você pega hoje, por isso que muitos atletas de alto rendimento estão perdendo para crianças de 13, 14, 15 anos. Porque tem um jogo engessado. Exatamente. E a criança, ela consegue ali quebrar aquela linha de raciocínio e ganhar de atletas que têm um histórico, um rating muito grande. Muito bom. Então, hoje, a didática do jogo mudou. Porque existe essa tecnologia que nós estamos falando, existem conceitos diferentes, e aí nós estamos preocupados com o quê? Com a criança que aprenda o jogo, não decore. Né? Que aí existe essa Entendi. E me diga uma coisa assim, que nem no xadrez, quando você mexe lá uma peça e tal, cada uma tem um valor, é isso? Sim. Ou você soma os pontos de um jogo pela jogada que o cara fez, ou você soma os pontos pelas peças que vão saindo do tabuleiro? Olha que interessante, essa pergunta é muito interessante. As pessoas perguntam assim, o que é mais fácil de jogar? Damas ou xadrez? E aí existe até o embate, né? Existe esse embate? Damas ou xadrez? Não existe. Mas o que acontece? Porque o xadrez ele é mais elitizado que o jogo de damas. Simplesmente por uma situação, por causa das peças. Né? Para você ter um jogo de xadrez hoje, você vai gastar em torno aí de algum dinheiro. Para você ter o jogo de damas, você tem tampinha de garrafa. Entendi. Né? Tá entendendo? Então, olha a diferença. Por quê? Para você fazer um cavalo. E outra. Mas a criança se interessa mais pelo xadrez do que pela damas? Se interessa. Mas por quê? Pela beleza das peças. O cavalo é lindo, não é? Sim, o bispo é maravilhoso. E o jogo de dama? Mas é um joguinho, tem as peças redondinhas ali e tal, né? Existe toda essa... E aí, né, ao passar do tempo, começou-se... hoje não mais, mas há uns 10 anos atrás, o que era? O xadrez elitizado e a dama pro povão, né? O pessoal fala. Mas hoje... Com, né, esse advento aí da massificação e tudo mais, hoje não. Hoje nós temos aí a damas e o xadrez equiparados. Até por isso que o xadrez, em questão de organização, de federação, então é muito mais organizado do que o jogo de damas. Né? E olha também, existe um preconceito. Quem joga xadrez é inteligente, quem joga dama é idoso. Né? E vem também, né, dessa estrutura também. É muito... Mas as peças têm valores?
No jogo, eu fiz entre aspas, eu comi uma peça lá do indivíduo e tal. Uhum. Sim. O jogo de xadrez, sim, né? O jogo de xadrez, nós temos aquelas peças, cada peça tem um valor diferente. Na damas é igual? Na damas, o valor da peça qual que é? É muito legal, muito interessante. Como no xadrez também. O valor da peça é determinado pela casa que essa peça está. Então, existem casas mais fortes do que outras porque casas. Porque são mais difíceis de conquistar, de centralizar. E a peça mais importante do jogo de damas é a própria dama em si. Mas existem, é isso que é legal também, né? Que existem posições que a dama faz com que você perca o jogo, mesmo você tendo a dama, né, naquela posição. Então, é toda uma estrutura lógica muito legal, muito interessante. E aí vocês imaginam o seguinte, eu costumo dizer, nós temos atletas que se formaram, hoje, né, vivem a vida deles muito bem e tudo mais. Olha a capacidade do jogo de tabuleiro, do jogo de damas, faz com que a criança tenha realmente uma questão lógica, um raciocínio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mesmo, se nós fôssemos jogar hoje uma partida... Eu ia ficar sem dama nenhuma. Mas é interessante porque olha a capacidade, é muito legal isso. Eu consigo jogar sem olhar para o tabuleiro, às cegas. Olha que interessante, você vai olhar o tabuleiro, você vai jogar, eu vou virar de costas e eu jogo, porque eu tenho o tabuleiro inteiro na minha cabeça, eu sei as peças e aonde você vai movimentar. Você só vai me falar para onde você está movimentando. Existem números e letras, né, no tabuleiro. Aí você vai falar para mim, movi, sei lá, C3, D4. Então, eu estou aqui de costas. Bom, eu sei onde você moveu na minha cabeça. E as crianças conseguem fazer isso. Olha a capacidade de memória. De concentração e memória, né? De memória. Imagine você tendo na tua cabeça uma partida com 50 lances. Sabendo em cada lance. Imagina você terminando agora teu jogo e daqui a um mês você lembrar do mesmo jogo. Você jogou com o Ricardo? Mostra aqui de novo a partida para mim que eu quero ver onde você errou. Daqui a um mês a criança... ela pega e ela mostra para você a partida. Olha a capacidade disso. Imagine isso para um conceito de leitura, para um conceito matemático. Claro, de memorização. De memorização, de interpretação. Né? Muito então, interessante. É muito interessante. Bem legal. Muito interessante. Fagnão? Estava falando dos valores das peças. Uhum. Para mim, o jogo ganha quem tira todas as peças do adversário. Sim. E não é bem assim que funciona? Não é. Por quê? Porque também existe outras conceituações. Por exemplo, existe o bloqueio. Se eu bloquear você não tiver qualquer lance para jogar, eu vou ganhar a partida também. Então, existem algumas conceituações muito interessantes, né? Não é somente você tirar todas as peças do adversário. Tem muitas conceituações aí que o jogo de damas traz. Tem a questão do balão, que é muito interessante. Tem a questão da oposição, tem a questão de número de peças. Enfim, é muito legal, muito bacana. Tem essa assim também, você fala assim, vou jogar com o Fagner. Uhum. Aí você fala assim, assisti um jogo do Fagner, e o Fagner fez isso. Uhum. E aí você fala assim, eu vi ele jogar, ele costuma fazer isso. Tem muito essa questão também de você falar assim, não, o indivíduo ali, ele tem essa característica de jogo, sim, o outro tem a outra, eu vou jogar com aquele cara, não, mas ele move essa peça aqui assim, ele costuma fazer uma jogada, mover o tabuleiro para lá. Existe isso também? Aí entra a importância do técnico dentro do jogo. Por quê? Dentro da competição. Então, vamos supor que nós iremos jogar contra Ribeirão Preto, por exemplo. Aí, Ribeirão Preto, eu sei quais são os 4 tabuleiros de Ribeirão Preto. Tem a Ana que joga, tem o Zé Gotinha que joga, enfim. Eu, como técnico, eu vou estudar o que aqueles atletas jogam, da forma que aqueles atletas jogam. Por exemplo, a Ana gosta mais de jogar centralizado. Então, eu vou ter que pegar e vou ter que entender que esse jogo é um jogo centralizado. Se eu tenho um atleta que gosta de jogar mais centralizado também, provavelmente eu vou colocar para jogar contra a Ana. Porque ali vai ser um embate de jogos centralizados. Semelhantes, exatamente. Então, depende muito. É aí que entra a capacidade técnica. Por exemplo, também, como às vezes eu não preciso que meu atleta ganhe do outro. Apenas empate, porque eu sei que o meu outro atleta vai ganhar de um outro atleta dele pelo nível de força. Você está entendendo? Então, existe essa questão de escalação de time também. Então, a importância do técnico é essa, de você
entender qual é a formação, qual vai ser a formação da outra equipe, né, para que você monte a sua melhor formação. Às vezes eu não tenho a melhor equipe. Às vezes os atletas da outra equipe são até melhores que os meus atletas. Mas se eu conseguir encaixar uma formação interessante... A gente consegue dar embate. Consegue ganhar o match e por aí vai. Então essa é a importância, né, do técnico dentro dessas concepções. Não, com certeza. E você me deixou surpreso, porque você falou assim, o jogo ele pode ser jogado em equipe. Eu não sabia. Assim, claro, dentro do contexto geral, eu sou leigo dentro do processo, né? E eu não sabia que você poderia formar o coletivo, né, jogar com os tabuleiros assim próximos, não é? Sim, exatamente. E só para título de curiosidade, né, que eu acredito que a maioria que não acompanha não sabe. Por exemplo, nós de Araraquara nós já somos 8 vezes campeões regionais. Né? 8 vezes? 8 vezes campeões regionais. Nós temos atletas que já foram segundo no brasileiro, terceiro no brasileiro, campeão paulista. Enfim, nós temos uma tradição dentro de Araraquara. Do jogo de damas. Nós temos uma tradição. Então, Araraquara é respeitado aonde vai, né? É até engraçado, tem os Joguinhos da Juventude e tem o Edson, que é o nosso parceiraço que faz essa ponte das escolinhas com a equipe de competição, e às vezes ele vai nos campeonatos, né? E como houve a pandemia, nós não tivemos mais campeonatos, mas então foi voltando aos poucos. Quando voltou os Joguinhos da Juventude, e nós classificamos para a final estadual, o Edson foi. E o Edson estava começando ali, né? Acho que, se eu não me engano, fazem 2 anos que o Edson está com a gente agora. E chegando lá, na competição, ele me ligou, falou, nossa, olha, todo mundo conhece aqui, né, a Araraquara, as crianças, todo mundo meio com medo de jogar com a Araraquara. Eu falei, Edson, a gente tem essa tradição. Então, mesmo que nós estamos formando novamente alguns atletas, né, e, os atletas não têm tanto nível assim, para estarem do mesmo assim, a gente tem essa... porque você aumenta o número de praticantes, automaticamente você vai... Exatamente. E eu costumo dizer também o seguinte, como que se evolui no jogo de damas? O jogo de damas ele se evolui da seguinte forma, jogando. Não adianta. É jogando, é campeonato, é embate, né? E a tecnologia hoje nos proporciona bastante isso, né? O cara vai treinar hoje, você fala assim, vamos treinar hoje. Quanto tempo de treino assim dura para o cara ficar razoavelmente bom assim dentro do contexto? Ter nível de competição. Nível de competição, ó. Hoje, se um atleta, ele se empenha, porque depende muito do atleta também, né? Se um atleta, ele se empenha, ele realmente gosta, ele realmente em casa vai jogar, porque com a tecnologia, hoje eu jogo com um indivíduo da Rússia, da Ucrânia, da França, enfim, eu jogo com um jogador... No tabuleiro virtual. No tabuleiro virtual ali, tô jogando, né? Muito legal, muito bacana. Então, se o indivíduo ele começa a se empenhar e jogar 30, 40 partidas por dia, que ele vai gastar o quê? Meia hora, 40 minutos, porque na internet a gente joga 1 minuto, chama ping, né? 1 minuto cada um. Então é meio que realmente tempo de relance, né? Pra gente... a gente fala que é tempo de relance para que a gente possa ali observar como que eu estou com abertura e tudo mais. 40 minutinhos por dia que ele vai jogando, ele vai praticando, ele vai entendendo o jogo, em 6 meses, 8 meses, ele já está num nível bom. Não significa que ele vai... Sim, né? Mas ele já está assim. Provavelmente, ele já está melhor do que 99% de todos que estão dentro da cidade dele, por exemplo. Né? Porque é o que eu falo, é muito interessante. Se você pegar uma criança que aprendeu a jogar hoje... Daqui 2 meses você vai jogar com a criança provavelmente vai ganhar de você. Provavelmente. É muito legal, muito bacana, né? Essa evolução, porque muitos acreditam que saibam jogar, né? Mas na verdade a maioria não sabe. Nem as regras básicas do jogo. Entendi. Né? E, por exemplo, se tiver alguma criança e algum idoso de repente quer praticar jogo de damas, como é que ele faz? Então, hoje nós temos, né, as escolinhas de esporte aqui de Araraquara. Preciso ligar para a secretaria e perguntar os horários de treinamento dos professores das escolinhas de esporte. Onde vocês treinam? Então, é diversificado em vários pontos da cidade. Tem a APAI, tem algumas escolas. Então, isso é tudo direcionado à relação da Secretaria de Esportes junto com os professores das escolinhas de esportes. Por exemplo, como eu faço o meu tipo de treinamento? Eu faço muito mais virtual.
Por quê? Porque é muito mais fácil você ter todo mundo ali. Porque, imagina, você pegar 15, 20 atletas e trazer para um local só para treinar. Hoje começa a ser mais inviável, porque nós temos a tecnologia. Então, como nós temos a tecnologia, que nós fazemos? Nós pegamos esses 20 num local só, que é dentro de um ambiente virtual. E é ali nesse ambiente virtual que a gente acaba treinando, passando. Existe um site muito bom, muito interessante, ele chama Kurnik, né? Como que é o nome? Kurnik.org. É russo? É russo. Lá tem damas, xadrez, gamão, dominó, lá tem de tudo que vocês possam imaginar de jogos de tabuleiro. E nós treinamos direcionados a esse site, porque lá existem atletas do mundo todo. Com todos os níveis. Todos os níveis possíveis. E online ao mesmo tempo. Então. Online ao mesmo tempo. E é gravado o jogo. Então, você joga 100 partidas, depois você vai pegar essas suas partidas e vai analisar onde você errou. Onde você errou, onde você acertou, está tudo gravado. E aí eu posso também, né, olhar o que foi errado, o que não foi, e também direcionar para a prática. Então, é muito interessante também. Impressionante. Hoje eu aprendi a jogar damas. Hoje eu aprendi a jogar damas. Eu achava que eu sabia. Wagner Fernandes, um abraço para você. Muito obrigado pela presença no podcast Uniara. Alexandre, eu agradeço. Eu só queria agradecer a algumas pessoas, porque a gente precisa, né, agradecer, a gente precisa entender que no esporte, um precisa do outro, né? Eu vejo, assim, às vezes o esporte com certa tristeza, porque existem pessoas que parece que não querem se juntar, não querem fazer uma união para que cresça, né? Isso que vocês estão fazendo é muito bonito, muito legal. Quando o Leandro, né, veio conversar comigo, ele falou: Wagner, então, tem um Alexandre, está fazendo tal trabalho. Eu falei: mas na hora, prontamente. Eu falei: claro, mas vamos lá, eu acho que isso é importantíssimo. O trabalho que vocês fazem aqui é importantíssimo. Por quê? Porque é algo que nem a gente sabe a dimensão que toma, né? Esse tipo de coisa. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu sou muito grato, né, às pessoas que passam pela minha vida, e eu sou muito grato também às pessoas que me acompanham e que fazem com que o esporte aconteça, principalmente esses esportes que são menos conhecidos, né? Então, eu quero agradecer imensamente vocês. Eu quero agradecer também, né, ao Júlio, que faz essa ponte com a gente, que ele é um dos coordenadores das escolinhas de esporte de Araraquara, né, com o Edson, porque precisa haver essa parceria, e assim o Júlio está sendo muito parceiro. A forma que nós estamos trazendo o jogo de damas para cá, a forma que nós estamos fomentando isso é muito importante. Eu queria agradecer então ao Júlio, que é o coordenador das escolinhas de esporte. Eu gostaria de agradecer o Edson, parceiraço também. Às vezes eu ligo para ele, eu fico até chateado, falo: nossa, Edson, de novo eu tô ligando para você, porque a gente precisa dessa ponte. Ele que trabalha mais com as crianças, né? Um cara excepcional, um cara que quer aprender, sabe? Porque é o que eu costumo dizer: você não sabe, mas você querendo aprender... Sim, você está, né, disposto a aprender. Ele é fantástico, sensacional, antenado, vai... Tem dúvida, ele me liga, e isso e aquilo. Então, aí as crianças adoram ele. Então, a gente tem esse trabalho, né, voltado à massificação do jogo de damas nas escolinhas, que eu, particularmente, gosto da equipe de competição, acho importante levar o nome de Araraquara, né, para todos os lugares do estado de São Paulo, mas eu sou muito a favor da questão da massificação do jogo de damas, da socialização do jogo de damas. Eu vim do jogo de damas, eu fiz a faculdade de jogo de damas, meu trabalho hoje é com jogo de damas, e eu percebo que isso realmente, o esporte muda a vida das pessoas. Muda mesmo. Então, eu queria agradecer, né? Então, ao Edio também, que é meu coordenador, por permitir também que eu esteja aqui conversando com vocês, a Roseli também, que é a presidente da Fundo Esporte. A gente fez um podcast com ela aqui, o segundo podcast que a gente fez. Fantástica. A história dela eu assisti, o da Roseli, mulher fantástica, batalhadora, enfim, né? Ela sabe quanto eu amo ela, né? A Milena também, que é secretária, enfim, eu acho que eu já falei ao Ed, ao Matheus, que nos ajuda lá. Enfim, eu acho que nós precisamos ser gratos. O que é bom
é bom, dá para ser melhorado, né? O que é ruim a gente vai criticar, mas de uma forma realmente construtiva e agradecer o convite de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O Uniara agradece imensamente você aqui e parabéns pelo trabalho, que você tenha muito sucesso e que o jogo de damas aí continue dando a contribuição social que dá. Tá ok? Obrigado.